Bom, pessoal, o último vídeo do capítulo sobre diagramas de fase em sistemas binários, a gente vai falar do equilíbrio sólido e líquido, tá? E quando a formação de sólido, a gente tem que ponderar algumas coisas. A primeira coisa é verificar se os sólidos são miscíveis ou puros, tá? Sólidos miscíveis, a gente tem, por exemplo, ligas metálicas, né? São sólidos miscíveis. São soluções sólidas, melhor dizendo, né? E puros. A gente vai ver muito mais o puro do que sólidos miscíveis, tá? E a segunda possibilidade é se há condição, né, de se formar algum intermediário. E se esse intermediário é estável em toda a faixa ou não, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar gráficos de temperatura contra composição, tá? São gráficos que a pressão está fixa. E através da redução da temperatura, né, numa isopleta, a gente vai verificar o que acontece no sistema. Lembrando que isopleta é uma linha de composição, né, de fração molar constante. A gente vai verificar o ponto eutético e também ponto peritético. A gente vai ver o que é isso. Bom, e aqui está o primeiro diagrama, que foi tirado do Atkins de Paula, Físico-Química. Tá? Aqui em cima, uma alta temperatura, uma fase só, né? A gente tem a fase líquida. E a linha que limita a fase líquida é a linha de líquido saturado. Tá? Não está muito bem desenhada, mas essa linhazinha aqui. Tá? Vamos começar a entender também, né, que a gente vai considerar os sólidos que estão sendo formados puros. Tá? Então, eu vou ter um sólido, né, representado nessa linha vertical aqui, onde a composição de B é zero, ou seja, essa linha é do sólido A. E no outro extremo, a composição de B é 1, a gente tem a linha do sólido B. Esses sólidos são puros. Tá? Então, a gente tem a região de líquido, né, e a linha de líquido saturado. E se forma um envelope. A gente tem um envelope aqui. Nessa região que eu estou achurando de azul, a gente tem uma fase líquida e o sólido B sendo formado. Então, a gente tem um total de duas fases, ou seja, P igual a 2. Lembrando que esse P aqui para a gente é fases, tá? Do outro lado, a gente tem esse envelope que eu estou achurando de azul. Esse envelope, a gente tem aqui, ó, ele é delimitado pela linha de líquido saturado, certo? E do sólido A. Então, esse aqui é um envelope de líquido mais A sólido puro, ok? Nessa temperatura aqui, que eu vou chamar de TE, a gente deixa de ter, abaixo dessa temperatura, né, a fase líquida. A gente só tem dois sólidos. Então, toda a região que eu vou pintar aqui, tá? A gente tem duas fases e são duas fases sólidas. Que fases são essas? A fase contendo um sólido A, né, e outro contendo sólido B, ambos puros. Tá? Essa linha aqui transversal, ela só está aqui para indicar uma temperatura. Tá? Ela não faz parte do diagrama explicitamente. Tá? Então, a gente vai analisar agora uma isopleta aqui, essa daqui, né? Que eu vou chamar de isopleta A. Tá? Azinho. Na isopleta Azinho, nessa temperatura aqui em cima, a gente tem a temperatura 1 aqui, certo? A gente tem esse ponto. Nesse ponto, o sistema tem uma fase, é uma fase líquida. Conforme a gente diminui a temperatura, quando a gente chega numa temperatura aqui, ó, T2, a gente atinge o envelope. Começa a se formar uma fase sólida, né? Essa fase sólida é a fase sólida, representada por essa linha azul aqui, que é a do B puro. Então, aqui a gente começa a solidificar B. Conforme a gente vai descendo a temperatura, se a gente chegar numa temperatura aqui T3, por exemplo, certo? Nessa temperatura a gente vai ter ainda uma fase sólida pura de B, tá? E uma fase líquida.
A composição da fase líquida, né, ela vai seguindo a linha de líquido saturado. E nessa temperatura T3, ela vale B3. Tá? Se eu diminuir mais a temperatura, eu vou atingir a temperatura TE. Na temperatura TE, eu vou começar a formar sólido, tá? A puro. A minha fase líquida agora vai ter a composição do meu ponto E2, certo? Abaixo dessa temperatura, eu deixo de ter líquido. Aqui, né, nessa região, mais uma vez que eu estou achurando, só que agora de vermelho, tudo tem, todo o sistema está na fase sólida, só que eu tenho dois tipos de sólido, um sólido A puro e um sólido B puro. Tá? Se a gente chegar numa temperatura aqui, ó, T5, né, o sistema vai ter só essas duas fases. Tá? Deixa eu limpar o gráfico aqui um pouquinho. A leitura é muito similar àquele diagrama que a gente viu de equilíbrio líquido-líquido-vapor. Tá? Esse ponto E aqui é chamado de ponto eutético. Opa. E essa temperatura aqui, T, é a temperatura do ponto eutético. Se eu tiver uma composição igual à composição do eutético e for diminuindo a temperatura, eu vou solidificar. Eu errei aqui, deixa eu só puxar para o lado. Eu vou solidificar meu sistema, né? Quando eu começar a formar a fase sólida, eu já vou formar as duas fases sólidas ao mesmo tempo. Basicamente, no eutético, no ponto eutético, o que a gente tem é líquido se formando dois sólidos. Tá? Esse é o diagrama com sem formação de intermediário, né? Bem simples, tá? E um detalhe importante é que, digamos que a gente esteja numa temperatura aqui agora, T2, certo? Mas nessa composição global, o meu sistema ele só tem uma fase líquida. Se eu for descendo a minha temperatura do meu sistema mantendo a composição constante, ou seja, descendo a isopleta, quando eu chegar nessa temperatura aqui, vou chamar de T6, eu vou começar a formar A sólido, certo? Conforme eu vou descendo, na temperatura T3 que eu tinha anteriormente, ó, chegando aqui, a gente vai ter a composição da fase líquida dada por esse pontinho vermelho, tá? E ainda o sólido A puro. Conforme a gente vai descendo mais a temperatura, a gente vai chegar na temperatura do eutético. Aqui a gente vai ter sólido A, que já vinha sendo formado, o líquido vai ter composição E2, e vai estar diminuindo com o tempo, e a gente vai começar a precipitar B. Abaixo dessa temperatura, dois sólidos possíveis, A puro e B puro. Tá? Em sistemas que ainda têm compostos, né, sólidos puros, né, mas que podem formar intermediários. A gente vai analisar esses sistemas agora. Tá? Um exemplo claro desse é o sistema galho com arsênio. A gente tem uma reação na fase sólida, tá? Do galho mais arsênio, formando esse GaAs aqui. A gente tem que entender que GaAs é um novo composto. Não é uma solução, houve uma reação química, tá? Então, a leitura do gráfico é similar dos casos anteriores, só que a gente tem que considerar esse novo composto, tá? No caso do galho arsênio, a proporção aqui é de 1 para 1, então esse composto intermediário, que eu vou chamar de C, ele vai estar exatamente no meio, né? Faço a leitura exatamente no valor de 0,5, que eu teria do meu eixo, tá? Porque a proporção é 1 para 1. Digamos que eu tenha um sólido tipo A2B, né? E aqui eu tenho a minha composição da fase do componente B, a fração molar do componente B.
tá? Se eu tenho aqui, ó, 2 A's para 1 B, significa que 33,33% do meu sistema estaria com B. Então, a leitura seria, né, em 0,3333, tá? Só para a gente identificar isso com calma. Deixa eu limpar aqui. A gente vai ver de forma genérica aqui, né, um sistema binário, A e B, que poderia ser o galho arsênico que a gente deu como exemplo, e que forma um sólido intermediário C, tá? Se a gente tiver excesso de B, ou seja, se XB, né, na fase, ou ZB, né, pensando em composição global, for maior do que 0,5, quando a gente começar a precipitar, a gente vai formar sólido C, tá? E sólido B. O A, né, vai ser reagido, vai ser consumido. Fica mais preciso, tá? E aqui a gente vai assumir por hipótese que B e C formam eutético, tá? Então a gente pode ler o gráfico. Tem esse gráficozinho também tirado do Atkins e de Paul. Aqui está o nosso ponto eutético, tá? Então, reparem, aqui eu teria o B puro, nessa linha vertical o A puro, e no meio do gráfico, porque eu estou pensando no sólido AB, certo? Tem o C. Estando numa temperatura aqui, T1, nessa composição, representando aqui nessa isopleta de Azinho, certo? Se eu tiver nessa temperatura, eu tenho uma fase líquida apenas, né? Aqui está a linha de divisão da fase líquida, minha linha de líquido saturado. Conforme eu vou diminuindo a minha temperatura, cheguei nessa temperatura que eu vou chamar de T2, começo a precipitar sólido C. Então aqui é um envelope, né, que eu tenho líquido mais C. Conforme eu vou diminuindo a minha temperatura, o meu C vai continuando sendo precipitado. Quando eu estou numa temperatura aqui, T3, né, a minha fase líquida agora tem esta composição e a minha fase sólida continua sendo uma fase sólida apenas com o composto C, aquele composto intermediário que foi formado. Quando eu chegar na temperatura T4, que é a temperatura do eutético, tá, eu começo a precipitar sólido B puro. Abaixo dessa temperatura, né, nessa região que eu estou achurando aqui de azul, o que a gente tem? A gente tem dois sólidos. A gente tem o sólido C mais o sólido B. Tá? Deixa eu apagar isso aqui que eu marquei. Tá? Vamos imaginar que a gente ainda está na T1, tá? Só que agora a gente está com uma composição maior de B. Se a gente for diminuindo a temperatura numa isopleta, né? Não ficou muito certinho aqui. O que a gente vai observar? Quando chegar nessa temperatura aqui, a gente começa a precipitar B. Então, essa região aqui é de líquido, mais o B sólido puro. Tá? Conforme a gente vai diminuindo a temperatura, na temperatura T3, por exemplo, a composição da fase líquida é dada por esse ponto azul, né? E a da fase sólida é só B puro, tudo normal. Quando a gente chega na temperatura do ponto eutético, a gente começa a precipitar, nesse caso, o sólido C. Tá? Abaixo dessa temperatura, dois sólidos, no caso C e B. Vou pensar agora, antes de ir para aquele gráfico mais complicado, deixa eu só apagar as anotações que eu fiz aqui. Vamos pensar que a gente ainda está na T1, só que agora a gente está num ponto de composição aqui, ó, C, uma isopleta de composição C. Quando a gente chegar nessa temperatura aqui, a gente vai começar, né? Aqui em cima a gente tinha só líquido. Quando a gente chegou nessa temperatura, a gente começa a precipitar C. A gente vai ter líquido mais C, como era no caso anterior, líquido mais C.
Lembrando que nessa daqui era líquido mais B, tá? Conforme a gente vai diminuindo a temperatura, por exemplo, na temperatura aqui do A3, na temperatura T3, que a gente tem é que a composição da fase líquida é lida pela linha de líquido saturado e a fase sólida é C puro, tá? Conforme eu vou diminuindo a temperatura, tem um outro ponto eutético aqui, e eu começo nessa temperatura a formar o sólido A puro, tá? Aqui embaixo é uma região de duas fases sólidas, né? P igual a 2, duas fases sólidas. Que fases sólidas são essas? É o A puro mais o C, tá? E por último aqui nessas isopletas, por penúltimo na verdade, nesse outro extremo, na mesma temperatura que eu estou pintando de azul claro, vou chamar de Dzinho, tá? A gente vai identificar que quando chegar nessa temperatura, a gente forma A, né? Tem a fase líquida, mas começa a precipitar A. Então, essa região aqui, certo? Uma região de líquido mais A puro, tá? E é a mesma ideia aqui. Vamos pensar num outro caso. Vamos pensar que nosso sistema está equimolar, exatamente em 0,5. Tá? Se a gente estiver nessa temperatura que eu estou pintando de azul escuro, tá? O sistema tem uma fase líquida. Conforme a gente desce a temperatura, a gente chega neste ponto. E o que acontece nesse ponto? A gente começa a precipitar sólido. Que sólido é esse? Sólido C. Só que nessa temperatura que eu vou chamar de TC, tá? Não confundir com temperatura crítica, T, tá? Desse composto C, T de ebulição, desculpa, de fusão desse composto C. Conforme a gente vai diminuindo a temperatura, a gente só vai ter uma fase sólida. Tá? Em cima dessa linha aqui, a gente vai ter C puro. Tá? Então, essa transição aqui do líquido para, né, o sólido C, ela ocorre a temperatura constante e pressão constante. Lembrando que esse gráfico está com P fixa. Tá? Então, se a gente pensar no contrário, por exemplo, a gente está nessa temperatura, na mesma composição, a gente está com C sólido puro. E a gente for aumentando a temperatura, quando a gente chegar aqui em cima, o C começa a se fundir. E ele não se decompõe antes, ele se funde completamente. Nesse caso, a gente tem um composto intermediário que tem fusão congruente. Tá? Por fim, a gente tem esse diagrama bem mais complicado. No caso, a gente tem uma liga, né, N2K, que ocorre a reação 2Na, né, 2 sódio, mais 1 de potássio, formando esse composto. E verifica que esse composto sólido, a gente, né, funde ele, degrada ele antes de fundir. Esse sólido aqui está na proporção de 2 sódios para 1 potássio. Nesse extremo aqui eu tenho sódio, nesse outro aqui eu tenho potássio. Então aqui em torno de 0,67, né, eu vou ter o intermediário sendo formado. Deixa eu dar um zoom nesse gráfico para facilitar a nossa vida. E lembrando que esse foi tirado do Atkins também, tá? Vamos tentar enxergar, entender esse diagrama como um todo. Aqui em cima, eu tenho uma fase só. Que fase é essa? Fase líquida. Tá? Essa linha aqui, eu estou pintando de azul, representa a linha de líquido saturado, a divisão da minha fase líquida. Não ficou perfeito, mas deu para entender. Tá? Eu tenho uma região aqui, né? Que região é essa? Essa região é de sólidos. Nesse caso aqui, eu tenho um potássio, desculpa, um sódio puro, sólido. Tá? Além disso, eu posso ter, né, tem uma outra linha limitando, que é essa daqui. Nesta linha, a gente tem um sólido, tá? É uma linha, digamos assim, de sólido saturado,
que é um sólido que tem algum potássio no meio. Então, essa região que eu estou pintando agora de azul é uma região de Na sólido e Na sólido contendo algum potássio. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de uma solução sólida. Tá? Essa é uma região onde isso ocorre. Tá bom? Do outro lado, a gente tem a mesma coisa para o potássio. Ó. A gente tem uma linha aqui descolada, né? Não é vertical. Então, aqui, essa região meio esverdeada, ela tem potássio sólido, né? Ou pode ter potássio sólido com algum sódio, tá? Bom, com isso a gente consegue começar a identificar as coisas. A gente tem, então, aqui a linha do nosso intermediário, a linha do líquido saturado, a linha de, digamos, né, um sólido, uma solução sólida, aqui, e outra aqui. Então, essa região que eu estou achurando, ela está delimitada pela linha de líquido saturado e a linha que representa o potássio, né, com algum sódio. Então, aqui eu tenho um equilíbrio líquido mais K, eu vou botar um Nazinho pequeno aqui, tá? Para identificar que é um potássio sólido com algum Na na sua rede cristalina. Tá? Nesse outro extremo, a gente tem também, né, a linha de líquido saturado e a linha do sódio com algum potássio. Então, aqui a gente tem uma região de líquido, né, L, mais Na com algum potássio, casinho pequeno aqui. Tá? Essa região aqui, né, demonstrada aqui embaixo. Ok? Deixa eu apagar essas marcações deste lado. Próxima região que eu vou identificar é alguma que ainda tenha líquido, né? Que é a que falta da região delimitada pela linha de líquido saturado. Que é essa região aqui que eu estou achurando. Nessa região, reparem, ela é delimitada pela linha de líquido saturado e pela linha do intermediário. Então, aqui a gente tem líquido mais o Na2K. Certo? Então, duas fases aqui. Nessa região aqui, ó, mais clarinha, tá? O que a gente tem? A gente tem aqui, ó, um ponto eutético, certo? Uma região de líquido com o potássio com algum sódio e a outra com o nosso líquido, né? Uma região de duas fases, uma fase líquida e do intermediário. Aqui embaixo eu deixo de ter líquido. Eu passo a ter dois sólidos. Que sólidos são esses? Ó, o sólido aqui, a linha delimita aqui. É K com algum Na mais o intermediário. Nessa região aqui, amarela mais forte, a gente tem, né, a linha do intermediário, Na2K, e essa linha aqui, ó, do nosso sólido, né, Na sólido, com algum potássio. Tá? Então, aqui duas fases sólidas, uma do intermediário e uma do Na com algum potássio. Aqui, duas fases sólidas também, só que do intermediário, Na2K, e do potássio com algum sódio. Tá? Então, identificamos todas as regiões. Tá? Próximo passo é tentar entender o que acontece. A gente vai partir da T1 da composição A1. Se a gente diminuir a temperatura aqui, chegar na temperatura T2, a gente vai começar a precipitar um sólido. Que sólido é esse? É um sólido com sódio e algum potássio. Tá? Não é um sólido puro. Conforme a gente vai descendo, né, diminuindo a temperatura, né, em T2', por exemplo, a gente vai ter... Deixa eu apagar aqui. Opa, peguei demais. Vou tentar só deixar essa linha vermelha mesmo. A gente vai ter, ó, nessa temperatura aqui, a gente vai perceber que conforme a gente vai diminuindo a temperatura, a gente vai, nesse caso, aumentando a quantidade de sódio na fase sólida. Tá?
Quando a gente chega na temperatura T3, a gente começa a precipitar o intermediário. Então, a gente chegou, né, no último ponto onde a gente vai ter fase líquida e a gente começa a formar o intermediário. Se a gente diminuir mais a temperatura, a gente some com a fase líquida aqui do nosso sistema. A nossa fase líquida se sumiu, né, para a formação do intermediário, tá? Então aqui quando a gente volta, né, daqui para baixo a gente some com a fase líquida e precipita isso daqui. O que é curioso neste diagrama é que conforme a gente vai diminuindo a temperatura, a gente vai diminuindo também a solubilidade do potássio na fase sólida. Ele vai migrando para a fase sólida do intermediário. Tá? Bom, e agora? Deixa eu tirar essa marcação aqui. Se a gente estiver no ponto P1 e baixar a nossa temperatura, quando a gente chegar na temperatura T2', é que a gente vai começar a precipitar algo. E o que, que a gente vai precipitar? A gente vai precipitar aquele Na, né, puro, sódio puro, com algum... Sódio puro não, desculpa. Sólido, sódio sólido, com algum potássio. Tá? Ao ponto de quando a gente chegar na temperatura T3, a gente começa a precipitar um novo sal, né, um novo sólido, melhor dizendo, que é o intermediário. Agora, se a gente diminuir mais a temperatura, a gente percebe que o Na com algum potássio vai sumir do sistema. Aqui a gente vai ter a fase líquida, seguindo a linha de líquido saturado, certo? Para identificar a composição, e o intermediário puro. Tá? Até que a gente chega na temperatura T4, onde a gente identifica que a fase líquida vai desaparecer abaixo dessa temperatura, né? E a gente começa a precipitar potássio com algum sódio. Tá? Ponto de quando a gente chega aqui numa temperatura inferior à temperatura T4, a fase líquida sumiu. Ok? Vou pegar agora um ponto C aqui, 1, e baixar a temperatura. Essa isopleta. Tá? A gente vai perceber que quando eu cheguei na temperatura T3, eu vou começar a precipitar, tá, um sólido. Que sólido é esse? Potássio com algum sódio. Conforme eu vou baixando a minha temperatura e chego na temperatura T4, eu começo a perceber a formação de um novo sólido, no caso, o intermediário Na2K. Tá? Abaixo, a fase líquida some. Para terminar esse vídeo, eu vou analisar agora exatamente a composição, né? Deixa eu apagar aqui, eu já fiz, só para facilitar. Eu vou analisar agora a composição, né, na qual a gente tem exatamente 2 sódios para 1 potássio. Tá? Deixa eu deslocar a minha linha, ela ficou torta. Pronto. E aqui, olha o que acontece. Vou marcar de vermelho. Se a gente for diminuindo a temperatura, quando a gente chegar nessa temperatura aqui, a gente vai começar a precipitar um sólido que não é o nosso intermediário. Quando a gente chegar na T3, é que a gente vai começar a formar um intermediário, né, abaixo da T3 a gente vai formar, o intermediário vai sumir com a fase líquida. Este ponto aqui é um ponto peritético. Tá? Abaixo desse ponto, o sólido intermédio, desculpa, o sólido, né, que contém sódio com algum potássio, também some a fase líquida e essa outra fase sólida que vinha precipitando. Eu fico exatamente com o meu intermediário sendo formado. Então, nessa linha aqui, a gente tem uma fase. Exatamente nessa linha, uma fase. Tá?
pensando no contrário, pensando que eu tenho meu sólido puro, né, esse Na2K puro, se a gente for aumentando a temperatura, a gente vai seguindo aqui nessa linha, quando a gente chegar exatamente nesse ponto, que é o ponto peritético, a gente vai perceber que uma fase, né, vai começar a se formar a fase líquida, ou seja, a gente vai começar a fundir o N2K, só que essa fusão não é completa, ele se degrada num outro sólido. Essa é uma fusão chamada de fusão incongruente. Tá? Nesse caso, o Na2K, né, tem fusão incongruente e por isso há o surgimento do ponto peritético, que é um ponto onde a gente tem um sólido, né, embaixo, formando, né, uma fase líquida e um outro sólido. Estou exagerando aqui, essa apresentação não está perfeita, mas é só para a gente entender. E era isso para o vídeo de hoje, para esse capítulo, e até uma próxima.